final, que é onde você quer chegar, né? Para você não se perder, então, no meio do caminho. É isso aí. Ixi, mano, achei que Pior que era... Pronto. Você deixou o café no fogo? Há um lance, é dois lances aí, não sei. Ah, principal e... Foi na última das vagas. Não tinha ninguém lembrar, eu Completando as ideias dos companheiros, eu gostaria de citar, são ideias complementares. Seria quando você prepara a sua palestra, apesar de você ter feito a síntese para poder concluir, você pode, deve ter as ideias centrais, que você desenvolve como se fosse um tema, e daí você amarra, dando subtemas e vai fazendo a sequência. Essa sequência pode ter até, em termos de capacidade de raciocínio, até 20 palavras que se associam e com treinamento lembrar da sequência na hora para não ter problema. Isso é um treinamento que fica no subconsciente. Você faz esse treinamento em cima de figuração. Tem a palavra, você associa isso que o subconsciente grava, e de tal forma que na hora que você quer saber da sequência, puxando a primeira ideia, daí para frente tem uma seção lógica que fica no subconsciente, que com mais facilidade você desenvolve toda a sua palestra. Eu gostaria também de citar uma coisa que eu acho muito importante, são coisas que possam distrair na hora da sua palestra, alguma provocação, como também pessoas que não estão interessadas vão para aquele local até com o intuito de lhe distrair. E com isso você tem que ter isso como normal e simplesmente desprezar. Você sente isso e despreza. Ao passo até, se essa pessoa chegar até lhe provocar, você saber como sair dela. Simplesmente, também, em tempo de provocação, você pode responder, mas isso é uma questão que precisa ser treinada. Nunca deixar isso para fazer na hora, né? E eu acho que os pontos fundamentais foram todos citados, principalmente esse, de quando você vai começar, se for um local também que lhe traga muita assim, expectativa, você tem que praticamente se desligar dos palestrantes que lhe antecedem, justamente para não se deixar envolver e prejudicar o que você preparou para a palestra, né? Eu acho que fundamental é isso. Já disseram e completei com essas observações. Muito obrigado. A não ser que tá com a mão presa e a outra tá. É porque eu fiquei sentada, entendeu? Eu senti o joelho, por isso que eu não vou jogar hoje pelo Flamengo. Não, são esses detalhezinhos mesmo. Porque já foi falado aqui que a primeira coisa que a gente faz quando organiza a palestra, quando estrutura a palestra, é a frase final. A primeira coisa que a gente faz é a frase final. É aquela frase com a qual você vai encerrar a palestra, que você vai falar num tom de quem está terminando, para evitar aquelas colocações de então é isso, ou então era só isso que eu tinha a dizer, acabou por aqui e por aqui vamos ficando. Então, daí você faz aquela frase final e dali, depois daquela frase final, você estabelece tem todo aquele o objetivo onde você quer chegar e daí você começa a organizar. Outra coisa que a gente viu foi uma coisa que aparentemente o Roberto Freire faz muito, que é falar no plural, né? Nossa candidatura, o que nós fazemos, ele fala sempre no plural, né? Na primeira pessoa do plural. No entanto, no caso dele especificamente, é uma colocação certa, porque ele está falando enquanto nós comunistas, né? Enquanto que os outros candidatos, quando falam naquela coisa, quando falam nessa mesma pessoa de nós, de nossa candidatura, é uma coisa demagógica, né? Que eles fazem mais para... Porque eles não têm aquela coisa de partido como nós temos, né? Porque Roberto Freire, quando fala de nós, falando inclusive de nós aqui no Brasil. Acabou com o rebolado, menina. Então... agora vocês já me tiraram do rumo, como era o que eles querem falar? Você, quem preparou com você não precisa de ninguém. O Romero acaba de exemplificar o que ele falou que não pode fazer.
Ele falou que não pode, que pode tirar o... provocar, né? E aí deu exemplo. Sim, a gente na hora que nós vamos apresentar uma palestra, nós temos que estar assim, preparados. Por caso do pentelho desse aparecer, entendeu? Começar a querer atrapalhar, você não perdeu o rumo igual eu perdi aqui agora. É uma técnica também para você começar e contar um caso qualquer, um caso humorístico, se você quiser levantar a plateia, se você sentir que o clima está um pouco tenso e que as pessoas estão assim, ou talvez assim, desmotivadas na palestra. Eu conto o caso como um caso. Então você pode contar um caso qualquer, que dentro da sua experiência, do seu conhecimento, para daí começar. Se for uma coisa também que passou na televisão, você viu na televisão, você leu no jornal, qualquer coisa que motive você começar a expor aquele assunto que você veio com a intenção de expor. Sim, mas você não ri quem está contando. A pessoa que está fazendo a palestra pode estar contando qualquer anedota, qualquer história, não deve rir. As pessoas da plateia, você deve contar a história numa atitude normal. E deixa que os outros riam. Eu ensinei isso a Chicanismo, ao Jô Soares, entendeu? Ao próprio Roberto. Entendeu? Dentro de toda essa minha experiência de treinadora, palestristas, todos acham, tá? Depois Maria Célia. Vai lá. Tem que gravar. Tem que falar alguma coisa, fala o que você quiser. Qualquer coisa, o que você acha? Qualquer coisa, Ritinha. Faz um discurso aí da antropologia. Não tem preparado, não. Conta o que aconteceu em Belo Horizonte. Conta o que aconteceu em Belo Fala aí, Horizonte. diz que você só pegou metade do curso pra frente, que você não viu isso. Você já fez o curso lá? Só pra gente ver, a gente. Você pegou da metade pra frente. Vai. Da metade pra frente você Aí viu. mesmo onde você tá. Partica, você conhece todo mundo. Eu sei, mas eu não preparei. Não tem nada pra preparar, não. É improviso. Você chega lá e diz, ó, eu só peguei o curso da metade pra frente. E o que eu vi foi isso. E fala pelo amor de Deus que a gente está tentando, que a gente está conseguindo me ajudar em alguma coisa. Eu vou falar de uma experiência, uma tentativa de um concurso que eu fiz e que eu não fiz bem. E eu acho que eu posso trazer aqui as minhas falhas, né? E também uma forma de discutir o curso, né? Falhas a partir do que eu conheci no curso, que eu ouvi falar. Mas é muito difícil assimilar todo o curso que foi dado em apenas 2 dias e aplicar na semana seguinte. Eu senti que um dos problemas foi que saiu um tema que eu não conhecia. Ocorreu um incidente, eu tinha apenas 9 temas e caiu o 10º. Eu não sabia desse 10º. Ocorreu um incidente aí e não sei se vale a pena contar. Eu pedi uma datilógrafa para repassar para mim do edital, uma folha, porque era uma letrinha muito pequena, e como estava muito apagada, ela passou apenas 9, e foram 10, e esse 10º caiu. Então eu preparei na véspera, e aí o que surgiu foi o seguinte: primeiro, eu não tinha domínio do tema, então eu tive que não improvisar, mas eu tive que me apoiar em anotações. E apoiar-se em anotações tem um perigo, né? É tornar a aula monótona e também tornar a aula muito disciplinada, não deixando correr a própria imaginação, o próprio desenvolvimento do pensamento, né? E outro problema é que eu, não dominando o tema, lendo pela primeira vez, eu levei controvérsias. Eu não levei uma lição fácil, uma lição que eu passei de uma forma cristalina, né? Eu levei problemas e estava bastante insegura e muito em dúvida também. Isso assim, num seminário, dentro da vida acadêmica, é até muito bom levar problemas, né? São os problemas que enriquecem o trabalho, né? O raciocínio, a reflexão. Mas ali era uma prova de que eu posso passar uma lição com tranquilidade e segurança. E isso eu não consegui, porque eu levei
certezas. E, além de tudo, era um tema que realmente era uma dúvida, era muito mais, não um campo da antropologia, mas era muito mais uma postura da antropologia frente às modificações do mundo, né? Frente ao mundo moderno. Então, eu não tinha também que ter a fórmula 2 mais 2 igual a uma fórmula matemática, mas eu teria que repassar de uma forma mais segura, e eu não estava segura. Outro ponto que eu me lembrei na hora que eu estava gesticulando muito, então eu adotei uma segunda alternativa, sentei. Sentei e falei o tempo todo sentada. Outra que eu senti foi que, por exemplo, eu me lembro na apostila, eles falam que a ideia deve ser repassada de diversas formas, diversas vezes, com outras palavras, né? E eu fiz muito isso, assim, e não sei se fui muito feliz nisso, ou talvez tenha sido repetitiva, porque ali eu contava com um ambiente que conhecia tanto quanto eu, né? Ou talvez melhor. O que eu apliquei mais ali também foi o tempo. Consegui falar os 50 minutos e pedi mais 10 minutos, né? E eu acho que eu realizei bem foi a organização da palestra. O começo, o fim, e o meio e o fim, né? E eu senti que o terminar a palestra é fazer com que o público termine comigo. E eu senti que os olhares estavam acompanhando e concluindo comigo. Quer dizer, eu fui passando todas as informações de modo a todo mundo caminhar para uma única conclusão, certo? Eu fui muito feliz no meio, quando o meio e o começo, que eu tentei definir a confusão, né? E, na verdade, eu trouxe a confusão e eu não sei se eu fiz certo, eu revelei que não estava também muito certa. Não devia ter revelado. Bem que Romero falou, né? Talvez eu não tenha. Não esconder a professora, né, Paulo? Pois é, e aí eu acho que foi muito bom para mim. Foi uma experiência, foi uma terapia, eu não considerei como resultado definitivo. Eu acho que as coisas retornam com outra face. E se não sou boa como professora, pelo menos eu senti que já consigo transmitir o que eu penso. E se não for para alunos, eu posso transmitir de outra maneira para outras pessoas, ou para mim mesma, via caneta, né? De um papel. Muito bem, Ritinha. Já soltou? Olha! Soltou muito, Quem é que né? grava aqui para Maria Sérgio? Quem segura? É aqui que você liga, viu? Isso aqui tem que ficar na direção. Descansa aqui em cima. Peraí, deixa eu botar na cadeira. Aperta onde, Maricela? Aqui, ó. Luzinha tá ligada. Pois é, agora desligou. Deixa eu te mostrar. Não, tá ligada, tá Já deixa ligada. ligado, Aqui, ó. pessoal. Pode. Eu queria dizer que o que eu acho mais incômodo quando eu ouço alguém falar é a utilização de palavras estrangeiras, palavras que não tenham nada a ver com as pessoas do país, né? Por exemplo, a gente ouve muito hoje em dia as pessoas falarem know-how, falarem palavras de bolsa, de valores e tal. Eu acho que pode até ser uma moda, mas isso aí é muito desagradável. Não acho que a gente deva utilizar, não. Nem palavras. Também sou de uma época que eu vi muito discurso de padre, em que haviam, assim, parece que para valorizar a palestra era utilizado citações latinas, e que às vezes eram erradas. Como a maioria como a plateia não conhecia, então as pessoas soltavam latim assim, que ninguém compreendia. Eu acho que isso também é uma falta de respeito, porque não há domínio do latim hoje em dia, né? Também queria dizer que eu tenho essa tendência de, quando eu estou muito assim segura, eu me tornar engraçada. Então, de repente, eu conto uma coisa, então faço uma coisa assim, que todo mundo começa a rir. Isso, pode saber, não é fortaleza minha, é fraqueza.
E também sinto que o Douglas, quando ele fala na universidade, ele tem a maior força, ele é o maior líder, assim, mas que quando ele fica nervoso, ele também começa, ele não fala que fica nervoso, mas ele conta um caso engraçado, e aí o auditório cai assim na risada, né, assim, porque ele é engraçado mesmo, mas aí parece que desmancha um pouco a força que ele estava tendo para levantar a greve ou para acabar a greve. Deixa eu ver outro defeito que a gente vê muito. Quando eu era criança, que eu via muitos políticos falarem, né, eu admirava muito o raciocínio das pessoas, né? As pessoas levavam o meu pensamento aonde queriam, o que eles queriam falar. Eu gostava muito de ouvir o Almino Afonso falar, tinha uma época, tinham vários deputados que falavam bem aqui em Brasília, e há uns anos atrás eu vi um palanque, assim, uma porção de homens embriagados, né? E eles estavam falando, eu e a Almira estavam sentados na grama, né? Achei uma falta de respeito muito grande.